Escute com atenção. Existem pessoas que atravessam o caos sem parecerem tocadas por ele. Elas são desrespeitadas, mas não se descontrolam. Enfrentam pressão, mas não se quebram. Perdem oportunidades, pessoas, dinheiro, tempo, planos, mas não perdem a si mesmas. E quando você observa essas pessoas de perto, percebe algo que quase ninguém entende. A vida delas não é mais fácil. Elas apenas treinaram a mente de uma forma que a maioria nunca se deu ao trabalho de treinar. Talvez hoje você pense que o seu maior problema é o estresse. Ou talvez acredite que o problema sejam as pessoas difíceis, as emoções intensas, os pensamentos repetitivos, a ansiedade, a raiva, a frustração ou a pressão do mundo. Mas e se o problema real for outro? E se o problema estiver no fato de que sua mente ainda responde de forma automática a tudo que acontece ao seu redor? Pense bem. Uma mensagem pode estragar seu humor. Uma crítica pode derrubar sua confiança. Um comentário pode ficar horas na sua cabeça. Um dia ruim pode destruir sua disciplina. Uma pessoa pode falar do jeito errado e, de repente, você já não está mais no controle. Isso significa uma coisa: se qualquer situação externa consegue mudar o seu estado interno com facilidade, então sua mente ainda está sendo conduzida de fora para dentro. E, em um mundo onde as pessoas são facilmente provocadas, facilmente distraídas e facilmente manipuladas, quem domina a própria mente passa a ter uma vantagem imensa, não porque controla tudo ao redor, mas porque não entrega o próprio centro para qualquer acontecimento. Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Isso ajuda muito esta mensagem a chegar a mais pessoas que também estão buscando força mental, serenidade e domínio próprio. E se você sente que precisa fortalecer sua mente, comente agora: eu escolho ter controle sobre mim. Não como uma frase vazia, mas como uma decisão. Hoje você vai conhecer 10 lições poderosas para se tornar mentalmente mais forte, calmo sob pressão e emocionalmente mais difícil de abalar. Não são conselhos superficiais, são princípios profundos, práticos e inspirados na sabedoria estoica de pensadores como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Mas entenda, essas lições não são confortáveis. Elas vão confrontar seus impulsos, suas desculpas, seus padrões e as partes de você que ainda vivem no automático. Quem ficar até o final não sairá apenas motivado, sairá pensando de outro jeito. Número 1. Domine o espaço entre o estímulo e a resposta. Existe um momento tão pequeno que quase ninguém percebe. Ele aparece entre aquilo que acontece e aquilo que você faz com o que aconteceu. Alguém fala algo que incomoda. Existe um momento. Alguma coisa sai do plano. Existe um momento. Você sente raiva, medo, vergonha, frustração ou ansiedade. Existe um momento. E nesse pequeno espaço, sua vida começa a ser decidida. O problema é que a maioria das pessoas pula esse momento. Elas não param, não observam, não respiram, apenas reagem. Se alguém desrespeita, devolvem na mesma moeda. Se algo dá errado, entram em pânico. Se sentem raiva, explodem. Se sentem insegurança, tentam se explicar. E assim, perdem o controle não porque são fracas, mas porque ainda não aprenderam a usar a pausa. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Muita gente interpreta isso como um simples pedido para ficar calmo, mas a ideia é muito mais profunda. Ele estava apontando para o lugar onde a liberdade realmente mora, o intervalo entre o estímulo e a resposta. Imagine uma montanha. Ventos fortes batem contra ela. Chuvas caem. Tempestades passam. Mas a montanha não entra em desespero. Ela não precisa reagir a cada rajada de vento. Ela permanece firme, porque está enraizada.
Agora pense em uma folha seca. Basta um sopro para ela ser levada. Sem direção, sem estabilidade, sem domínio. A maioria vive como essa folha. Pessoas fortes aprendem a se tornar montanha. Olhe para sua própria vida. Quantas vezes você disse algo e se arrependeu? Quantas vezes respondeu no calor do momento? Quantas vezes deixou alguém controlar seu humor? Quantas vezes transformou uma situação pequena em uma batalha enorme? Isso não prova que você é incapaz. Prova apenas que ainda precisa desenvolver consciência. Da próxima vez que algo tentar acionar você, não responda imediatamente. Pare por alguns segundos. Sinta a emoção, mas não haja por ela. Observe como se estivesse vendo de fora. Pergunte a si mesmo: eu quero apenas reagir ou quero responder com consciência? Essa pergunta muda tudo. Reagir é ser empurrado. Responder é escolher. Reagir é dar ao mundo acesso direto ao seu comportamento. Responder é assumir o comando da própria postura. Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Mas esse poder só existe quando é usado. Se você não controla sua reação, o mundo controlará você por meio dela. Pense no oceano. Na superfície, as ondas podem ser barulhentas e agitadas, mas nas profundezas há silêncio, há peso, há estabilidade. Sua mente também tem níveis. A maioria vive na superfície, por isso qualquer pequena onda parece uma tempestade. Quando você treina a pausa, desce mais fundo. E quanto mais fundo você vive, menos o mundo consegue sacudir você por qualquer coisa. Número 2. Separe seu ego do que acontece. Aqui está uma verdade que pode libertar você de grande parte da sua dor emocional. Muitas vezes não é o acontecimento que machuca, é o significado que você coloca nele. Alguém ignora sua mensagem, esse é o fato. Mas sua mente diz: essa pessoa não se importa comigo. Alguém critica uma decisão sua, esse é o fato. Mas seu ego diz: estão me diminuindo. Você falha em alguma coisa, esse é o fato. Mas sua mente conclui: eu sempre fracasso, tem algo errado comigo. Percebe? O evento acontece uma vez, a interpretação machuca várias. Epicteto ensinava que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre elas. Esse ensinamento é essencial, porque mostra que a realidade e a história que você conta sobre ela nem sempre são a mesma coisa. A realidade pode ser simples. A mente, quando misturada ao ego, torna tudo pessoal. E quando tudo se torna pessoal, tudo pode ferir você. Imagine um espelho no meio de uma floresta. Um animal passa e o espelho reflete. Uma tempestade passa e o espelho reflete. Uma árvore cai e o espelho reflete. Mas ele não se torna a tempestade. Não se torna o animal. Não se torna a árvore quebrada. Ele apenas mostra o que está diante dele. Sua mente deveria aprender a funcionar assim. Observar a realidade sem se confundir com ela. Mas muitas pessoas vivem como água barrenta. Qualquer coisa que toca a superfície bagunça tudo. A clareza desaparece, a emoção sobe, o julgamento fica distorcido. Vamos a um exemplo simples. Uma pessoa demora para responder você. O fato é apenas esse. Ela não respondeu ainda, mas sua mente começa: ela está me evitando, eu fiz algo errado, ela não me valoriza, talvez eu esteja sendo deixado de lado. Em poucos minutos, seu humor muda, sua energia cai e você começa a sofrer por uma história que talvez nem seja verdadeira. A partir de agora, treine separar duas coisas: o que realmente aconteceu e o que você está dizendo a si mesmo sobre o que aconteceu. Diga internamente: este é o fato, esta é a minha interpretação. Só esse hábito já quebra muitas ilusões emocionais.
Marco Aurélio fazia algo parecido. Ele tentava despir os acontecimentos das etiquetas emocionais. Em vez de dizer, isso é terrível, ele olhava para o fato em sua forma mais crua. Porque quando você remove rótulos exagerados, também remove sofrimento desnecessário. Pense no céu. Nuvens passam, chuvas vêm e vão, trovões aparecem, mas o céu permanece. Seus pensamentos são nuvens, suas emoções são tempestades, sua consciência é o céu. Quando você se identifica com as nuvens, fica instável. Quando aprende a se identificar com o céu, começa a se tornar mais livre. Quando você separa o ego dos acontecimentos, para de fazer tudo girar ao seu redor. Para de transformar cada silêncio em rejeição, cada crítica em condenação, cada erro em identidade. E quando as pessoas já não conseguem controlar sua interpretação, perdem grande parte do poder que tinham sobre você. Número 3. Proteja sua energia como se fosse sua vida. Vamos ser sinceros. Muitas vezes, seu problema não é falta de tempo, é falta de energia controlada. Você acorda com a intenção de fazer o dia render. Quer treinar, estudar, trabalhar, produzir, melhorar. Mas, ao longo das horas, sua energia começa a vazar. Uma conversa inútil aqui, uma discussão pequena ali, meia hora rolando a tela sem perceber, uma comparação nas redes sociais, uma preocupação repetida, um comentário negativo. E no fim do dia, você sente cansaço mental, irritação e peso. Você pensa que precisa apenas descansar, mas talvez o problema real seja outro. Você está permitindo que sua energia seja drenada por coisas que não merecem. Nem sempre são os grandes problemas que enfraquecem uma pessoa. Muitas vezes são os pequenos vazamentos constantes. Pessoas negativas, ambientes barulhentos, distrações sem fim, conversas vazias, necessidade de responder a tudo, excesso de opinião, excesso de comparação. Cada interação desnecessária retira um pouco da sua força mental. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna tingida pela ecor dos seus pensamentos. Isso significa que aquilo que você consome, observa e alimenta começa a moldar você. Se você passa o dia cercado de caos, sua mente absorve caos. Se consome apenas reclamação, sua visão fica pesada. Se vive em comparação, sua paz desaparece. Se não controla o ambiente que entra pelos seus olhos, ouvidos e conversas, esse ambiente começa a controlar você. Imagine um rio limpo passando por uma floresta. A água é clara. A vida floresce ao redor. Agora imagine que, todos os dias, um pouco de sujeira é jogado nesse rio. No início quase não dá para perceber, mas com o tempo a água muda. O fluxo fica pesado, a vida começa a morrer. Sua mente funciona assim. Cada conteúdo inútil, cada conversa tóxica, cada reação impulsiva e cada comparação desnecessária é uma pequena poluição mental. Talvez uma só não destrua você, mas a repetição muda tudo. Antes de responder, antes de entrar em uma discussão, antes de abrir uma rede social por impulso, pergunte: isso vale minha energia? Essa pergunta é uma barreira. Ela protege sua atenção. Epicteto ensinava que você se torna aquilo a que dá atenção. Se você dá atenção ao vazio, sua mente se esvazia. Se dá atenção ao caos, seu interior fica caótico. Se dá atenção ao que fortalece, sua estrutura melhora. Proteja sua energia com atitudes práticas. Limite conversas que só drenam. Afaste-se de pessoas que vivem de reclamação. Reduza o consumo automático de redes sociais. Pare de reagir a tudo. Passe mais tempo em silêncio. Escolha melhor o que entra na sua mente. Isso não é frescura, é estratégia. Atenção é raiz. E uma árvore com raízes envenenadas não permanece forte por muito tempo. Número 4. Mate suas expectativas antes que elas matem sua paz. Por que você se frustra tanto? Na maioria das vezes, não é apenas porque a vida é difícil.
É porque a vida não aconteceu como você esperava. Você esperava respeito, esperava reconhecimento, esperava que uma pessoa agisse com gratidão, esperava que seu esforço trouxesse resultado rápido, esperava justiça, reciprocidade, compreensão, facilidade. Então a realidade veio diferente, e entre o que aconteceu e o que você queria que acontecesse, nasceu a frustração. Esse espaço entre o real e o esperado é onde muita gente perde a paz. Marco Aurélio entendia isso profundamente. Ele se preparava todas as manhãs para encontrar pessoas difíceis, situações injustas, contratempos e problemas inesperados. Não porque era pessimista, mas porque era lúcido. Ele sabia que esperar um mundo perfeito é uma forma de se tornar frágil diante de um mundo real. Imagine um rio. Ele não espera que o caminho seja reto. Quando encontra pedras, ele não para reclamar. Ele contorna, passa por cima, passa ao lado, segue. O rio se adapta porque não está preso à exigência de que o caminho seja sem obstáculos. Muitas pessoas são o oposto. Esperam uma estrada reta e se quebram quando aparecem pedras. Você ajuda alguém esperando gratidão. A gratidão não vem e você sofre. Mas a dor não veio apenas de ajudar, veio de esperar algo em troca. Você trabalha duro esperando um resultado específico. O resultado demora e você se sente fracassado. Mas o sofrimento não veio apenas do trabalho. Veio da expectativa de que a vida deveria obedecer ao seu calendário. Comece a se preparar antes. Diga a si mesmo: as coisas podem não sair como desejo, pessoas podem me decepcionar, planos podem falhar, resultados podem demorar. Isso não é negatividade, isso é armadura mental. Quem espera menos daquilo que não controla, sofre menos quando a realidade muda. Epicteto ensinava: não busque que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem. Isso não significa abandonar objetivos. Significa parar de brigar com a realidade. Pense no clima. Às vezes chove, às vezes faz sol, às vezes vem tempestade. Você pode se preparar, mas não controla o céu. Seria absurdo se revoltar toda vez que chove, mas é exatamente isso que fazemos com a vida. Ficamos irritados com coisas que nunca estiveram totalmente sob nosso controle. Expectativa é um contrato silencioso que o mundo nunca assinou. Quando esse contrato quebra, você sofre. Então trabalhe sem exigir resultado imediato. Ajude sem exigir aplauso. Planeje, mas aceite incerteza. Dê o melhor, mas não coloque sua paz como refém de uma resposta externa. Quando você para de exigir que a vida seja perfeita, deixa de ser destruído por ela ser real. Número 5. Transforme dor em poder. Você sente raiva, sente frustração, sente tristeza, sente dor, e o primeiro impulso é querer se livrar disso o mais rápido possível. Você se distrai, reprime, evita, finge que não sente, tenta ocupar a mente com qualquer coisa. Mas aqui está uma verdade importante. Emoções difíceis não são necessariamente o problema. O problema é não saber usar a energia que elas carregam. Raiva, frustração e dor são formas brutas de energia. Sem direção, elas destroem. Com direção, constroem. Os estoicos não ensinavam a não sentir. Eles ensinavam a sentir sem se tornar escravo da sensação. Você pode sentir raiva sem permitir que ela governe sua fala. Pode sentir dor sem deixar que ela defina sua identidade. Pode sentir frustração sem transformar aquilo em desistência. Pense em um vulcão. Dentro dele existe calor, pressão e força explosiva. Se essa energia aparece sem controle, destrói tudo ao redor. Mas essa mesma força, com o tempo, também pode formar terras férteis. A energia não é boa ou ruim por si só. O que importa é como ela é canalizada. Alguém desrespeita você. A versão automática explode, discute, perde controle e depois se arrepende.
A versão treinada sente a mesma energia, mas não entrega a reação. Ela pega a raiva e transforma em disciplina, foco, treino, trabalho, silêncio estratégico, crescimento. A emoção que antes destruiria sua paz, agora empurra sua evolução. Da próxima vez que uma emoção forte surgir, não se apresse em expulsá-la. Também não permita que ela tome o volante. Pergunte: como posso usar isso? Transforme raiva em ação, frustração em foco, dor em progresso, rejeição em desenvolvimento, injustiça em força. Marco Aurélio via os obstáculos como parte do caminho. O que parece bloquear você pode ser exatamente aquilo que vai formar sua próxima versão. Pressão, com tempo e direção, transforma carvão em diamante. Sem pressão, não há diamante. Sem desconforto, muitas vezes não há crescimento profundo. Quando estiver irritado, treine mais. Quando estiver frustrado, concentre-se melhor. Quando estiver ferido, construa algo significativo. Quando for rejeitado, melhore. Não desperdice energia emocional tentando provar algo para todos. Redirecione. A pessoa fraca é destruída pela dor porque tenta fugir dela ou descarregá-la sem consciência. A pessoa forte aprende a usar a dor como combustível. E quando tudo vira combustível, até o que parecia contra você começa a trabalhar a favor da sua evolução. Número 6. Derrote o excesso de pensamento. Voltando ao presente. Quanto tempo você passa sofrendo por coisas que ainda nem aconteceram? Você imagina cenários ruins, revive conversas antigas, antecipa julgamentos, cria respostas para situações que talvez nunca venham. Pensa no que pode dar errado, no que alguém pode dizer, no que pode acontecer amanhã, depois, no mês que vem. E sem perceber, seu corpo começa a reagir como se tudo isso estivesse acontecendo agora. Isso é a armadilha do excesso de pensamento. Não é reflexão, é imaginação sem controle. Você está lutando batalhas que não existem, está se preparando emocionalmente para problemas que talvez nunca aconteçam. Está drenando energia no campo da hipótese. E a mente, quando não é treinada, não sabe diferenciar tão bem o real do imaginado. Ela começa a produzir ansiedade, tensão e medo a partir de imagens internas. Os estoicos sabiam que grande parte da ansiedade nasce de viver em um futuro que ainda não existe. Marco Aurélio se trazia de volta ao presente com uma pergunta simples: o que está acontecendo agora? Não amanhã, não depois, não no cenário imaginado. Agora. Pense em um animal na natureza. Se há perigo, ele reage. Quando o perigo passa, ele retorna ao momento presente. Ele não fica sentado imaginando por horas se o predador pode voltar amanhã. O ser humano faz o contrário. Está seguro no quarto, mas cria ameaças na mente até o corpo acreditar nelas. Você tem uma conversa importante amanhã. Em vez de se preparar com calma, começa a imaginar: e se eu errar? E se me julgarem? E se tudo der errado? A ansiedade cresce, a confiança cai, e quando o momento real chega, você já está cansado. Não por causa da realidade, mas por causa da imaginação. Quando a mente começar a girar demais, pergunte: isso está acontecendo agora? Se a resposta for não, volte. Volte para a respiração, para o corpo, para o ambiente, para a próxima ação concreta. A realidade existe no presente. O resto, muitas vezes, é ruído mental. Epicteto ensinava que não sofremos apenas pelos eventos, mas pela imaginação que criamos sobre eles. Onde sua atenção vai, seu estado emocional segue. Pense na mente como uma lanterna em um quarto escuro. Onde você aponta a luz, aquilo parece ser todo o mundo. Aponte para o medo, e o medo cresce. Aponte para o presente, e a clareza volta. A escuridão não mudou. Seu foco mudou. Limite pensamentos sobre aquilo que não controla. Foque no próximo passo.
Pare de repetir o passado e antecipar o futuro como se isso fosse resolver tudo. Voltar ao presente não é fugir da realidade, é parar de viver preso em uma realidade inventada. Número 7. Pare de precisar de aprovação. Seja honesto. Quanto do que você faz é realmente por você? E quanto é para ser visto, elogiado, aceito ou reconhecido? Você posta algo e fica olhando quem curtiu. Faz algo bom e espera gratidão. Conquista alguma coisa e espera aplauso. Muda de aparência e espera validação. Trabalha duro e espera que alguém perceba. E quando ninguém reconhece, você se sente invisível, desvalorizado, insuficiente. Isso mostra que parte do seu valor ainda está nas mãos de outras pessoas. Quando você depende de aprovação, perde liberdade. Seu humor passa a depender dos outros. Sua confiança depende dos outros. Suas escolhas começam a ser moldadas pelos outros. Aos poucos, você deixa de viver e começa a performar. Ajusta fala, comportamento, sonhos e até opinião para caber melhor na expectativa alheia. Marco Aurélio não vivia para a opinião dos outros. Ele entendia que a vida interior precisa ser governada por princípios, não por aplausos. A aprovação pode ser agradável, mas não pode ser o alicerce da sua identidade. Olhe para o sol. Ele brilha. Não pergunta se todos gostam da sua luz. Não espera elogio para nascer. Não diminui porque há nuvens. Ele apenas cumpre sua natureza. Agora pense em uma vela no vento. Qualquer sopro faz a chama tremer. Essa é a pessoa que depende de validação externa. Você faz algo bom, ninguém nota, e sua motivação cai. Por quê? Porque talvez você não estivesse fazendo por convicção, mas por reconhecimento. E quando o reconhecimento não veio, tudo perdeu sentido. Comece a trocar a pergunta. Em vez de, será que gostaram de mim? Pergunte, eu agi de acordo com meus valores? Em vez de recebi aplauso? Pergunte, tenho respeito por minha conduta? Se a resposta for sim, isso já precisa ter peso dentro de você. Epicteto dizia que se você quer melhorar, deve aceitar parecer tolo para algumas pessoas. Crescimento exige desconforto. Quem precisa agradar todo mundo nunca avança com firmeza, porque qualquer crítica vira freio. Pense em uma árvore crescendo na floresta. Ela não para porque ninguém está olhando. Não se compara, não pede validação. Apenas cresce porque essa é sua natureza. Você também precisa crescer assim. Se o elogio consegue levantar você demais, a crítica também conseguirá derrubar você demais. Os dois lados indicam dependência externa. A liberdade nasce quando sua opinião sobre si mesmo começa a pesar mais do que a opinião de quem apenas assiste sua vida de longe. Número 8. Aprenda a ficar consigo mesmo. Quando foi a última vez que você ficou sozinho em silêncio, sem celular, sem música, sem vídeo, sem conversa, sem distração? A maioria não consegue. Basta o silêncio aparecer e a mão já procura uma tela. Surge um vazio e a pessoa tenta preencher. Surge um pensamento incômodo e ela abre uma rede social. Surge uma emoção difícil e ela procura barulho. Mas o silêncio não é um problema. O problema é aquilo que aparece quando o silêncio chega. Pensamentos não resolvidos, inseguranças, medos, emoções acumuladas, verdades que você evita encarar. O que você evita continua controlando você. Os estoicos não fugiam da própria mente. Eles treinavam a mente, refletiam, escreviam, observavam, examinavam suas reações. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não para impressionar o mundo, mas para compreender seu próprio interior. A clareza dele vinha desse hábito de olhar para dentro. Imagine um lago. Quando a água está agitada, nada é refletido com clareza. Tudo fica distorcido. Mas, quando a superfície se acalma, o lago começa a refletir com precisão. A mente também é assim. Quando está cheia de estímulos, barulho e distração,
Você não consegue enxergar o que sente, mas na quietude as coisas aparecem. Talvez você esteja estressado e nem saiba exatamente por quê. Talvez esteja ansioso, mas só percebe quando para. Talvez esteja triste, mas vive ocupado demais para admitir. A distração dá alívio temporário, mas não cura. Ela apenas empurra para depois. Comece pequeno. Separe 10 minutos por dia para ficar em silêncio, sem celular, sem música, sem distração. Apenas observe. Não brigue com os pensamentos. Não julgue cada emoção. Veja tudo como nuvens passando no céu. Escreva depois, se puder. Coloque no papel o que apareceu. Isso não é perda de tempo, é treinamento mental. Quem não consegue ficar consigo mesmo será sempre dependente de distrações. Distração constante é uma forma silenciosa de fraqueza. Quando você se torna confortável no silêncio, fica mais forte no caos, porque a sua paz já não depende tanto do mundo externo. Ela começa a nascer de dentro. Número 9. Pare de deixar coisas pequenas controlarem você. A coisa que está tirando sua paz hoje ainda terá importância daqui a um ano. Pense com honestidade. Essa discussão, esse erro, esse atraso, esse constrangimento, essa opinião, esse comentário, essa frustração pequena. Isso realmente terá peso no fim da sua vida? Na maioria das vezes, não. Mas no momento parece enorme porque sua perspectiva está muito próxima do problema. Quando você coloca o olho colado em um objeto, ele bloqueia toda a visão. Mas quando se afasta, percebe que era apenas uma parte pequena do cenário. O problema não mudou, sua distância mental mudou. Marco Aurélio praticava esse movimento de ampliar a visão. Ele tentava olhar a vida de cima, no contexto do tempo, da natureza, da humanidade, da brevidade da existência. Quando você faz isso, muita coisa que parecia gigantesca volta ao tamanho real. Imagine olhar uma cidade do chão. Tudo parece barulhento, grande, intenso, urgente. Agora imagine a mesma cidade vista do alto. Os prédios ficam pequenos. As pessoas parecem pontos, o ruído desaparece. Nada mudou, exceto a perspectiva. Você comete um erro diante de algumas pessoas. Na hora, sente vergonha. Repete a cena 1000 vezes, mas depois de algumas semanas, quase ninguém lembra. Depois de um ano, talvez nem você se importe. Então por que entregar tanta paz a algo tão passageiro? Sempre que algo incomodar, pergunte: isso vai importar daqui a um ano? Vai importar daqui a 5? Vai importar no fim da minha vida? Se a resposta for não, não entregue seu centro. Os estoicos ensinavam a focar no que realmente importa. Sua energia é limitada. Se você gasta tudo com pequenas irritações, não sobra força para as grandes batalhas. Você não está estressado apenas porque a vida é difícil. Muitas vezes está estressado porque trata tudo como importante, e quando tudo é importante, tudo sobrecarrega. Aprenda a soltar rápido pequenas frustrações. Nem todo atraso merece irritação, nem toda crítica merece defesa, nem toda opinião merece resposta, nem todo desconforto merece moradia dentro de você. Ampliar a perspectiva não é ignorar problemas, é colocar cada coisa no seu devido tamanho. Número 10. Torne-se o observador, não o reator. Depois de tudo isso, existe uma mudança central que transforma a vida interior. Você não é seus pensamentos, você não é suas emoções. Você é aquele que percebe pensamentos e emoções passando. Pensamentos surgem, emoções sobem, raiva, medo, dúvida, tristeza, entusiasmo, ansiedade. A maioria se identifica imediatamente. Diz: eu sou ansioso, eu sou irritado, eu sou triste. Mas há uma diferença profunda entre ser uma emoção e perceber uma emoção. Você não é a raiva está presente. Você não é a ansiedade surgiu. Você não é a tristeza está passando por você. Quando muda a linguagem, muda também a relação. Imagine-se sentado à beira de uma estrada, observando carros passarem.
Cada carro é um pensamento. Cada carro é uma emoção. Alguns são rápidos, alguns barulhentos, alguns assustadores. Mas você não precisa entrar em todos os carros. Pode apenas observar. A maioria entra em cada pensamento e vai embora com ele. Sente raiva e vira raiva. Sente medo e vira medo. Sente tristeza e vira tristeza. Depois age, fala e se arrepende. Mas o observador cria distância. E onde há distância, há poder. Da próxima vez que uma emoção forte surgir, nomeie: a raiva está aqui. O medo está aparecendo. A ansiedade está presente. A frustração está subindo. Essa simples nomeação cria separação. E separação cria consciência. Essa ideia aparece no estoicismo, em outras filosofias antigas e também em práticas modernas de autoconsciência. Todas apontam para a mesma verdade. Consciência é liberdade. Quando você observa, já não está totalmente dominado. Pense novamente no céu. As nuvens vêm e vão. Tempestades passam. O céu permanece. Seus pensamentos são nuvens. Suas emoções são tempestades. Sua consciência é o céu. E o céu não é destruído por aquilo que passa por ele. Essas 10 lições não são apenas informação. Elas são ferramentas. Mas ferramenta guardada não transforma nada. Conhecimento sem prática vira apenas entretenimento intelectual. Agora a escolha é sua. Voltar aos padrões antigos ou começar a construir domínio real sobre si mesmo. Você pode continuar reagindo a cada estímulo, vivendo na superfície, permitindo que pessoas, situações e emoções conduzam sua vida. Ou pode começar hoje a pausar, observar, proteger sua energia, reduzir expectativas, transformar dor em poder, voltar ao presente, abandonar a necessidade de aprovação, sentar consigo mesmo, ampliar a perspectiva e viver como observador consciente. Se este vídeo fez sentido para você, curta agora, inscreva-se no canal O Grande Estoico e continue acompanhando os próximos conteúdos. Aqui, cada reflexão é um passo para construir uma mente mais forte, calma e inabalável. E lembre-se, o mundo pode até tentar provocar você, mas só você decide se vai reagir como uma folha ao vento ou permanecer firme como uma montanha.